Capítulo 3, Seção 8. Conformismo religioso e inquietação mística. Protagonistas de uma fé, portadores de novos dogmas, qual é a situação religiosa que os cristãos irão encontrar no mundo romano? Aquilo que, em última análise, mata as civilizações é o esgotamento da sua seiva religiosa, o desacordo que se estabelece entre as aspirações profundas da alma e os condicionalismos em que as sociedades pretendem aprisioná-la. Se a religião romana tivesse solidamente estabelecida sobre as suas bases, se tivesse feito corpo com a própria consciência do império, poucas possibilidades teriam havido de introduzir nesse meio uma nova fé, mas as brechas tinham se multiplicado. Nos 2 primeiros séculos, a vida religiosa romana apresenta aspectos muito contraditórios. Considerando apenas o exterior, pode parecer que toda a existência do cidadão estava impregnada de religião. As cerimônias que assinalavam as diversas fases do ano e da vida, as orações que marcavam as diferentes partes do dia, todo esse conjunto de ritos, prescrições e proibições que o costume impunha, eram coisas que o mais cético dos romanos jamais pensaria em pôr de parte. A própria ideia daquilo que hoje se denomina laicismo não tem qualquer raiz na alma antiga. É preciso não esquecer nunca que a religião tradicional não passava de uma forma sacra de se pertencer à cidade, isto é, de inserir-se nos fundamentos da sociedade. Os sacerdotes são magistrados, e com toda a naturalidade as grandes personagens que percorrem o cursus honorum disputam e usam títulos de caráter sacerdotal, como os de Flâmines ou Algores, mesmo que não crê na realidade religiosa inerente a essas funções. Que representa essa armadura de crenças como força real? É bastante difícil determiná-lo, e sem dúvida deve-se distinguir entre os elementos superiores da sociedade e as camadas populares, cujas reações são muito diferentes. Tanto para uns como para outros, porém, a antiga religião deixou de existir em estado puro. Desde há mais de 4 séculos, essa religião perdeu as suas características para absorver as que a Grécia lhe oferecia, e as identificações clássicas permitirão dotar o panteão romano de uma mitologia que os latinos, pouco imaginativos, seriam incapazes de inventar. Entre os dirigentes e as pessoas cultas, essas fábulas não encontram crédito algum. Cláudio Pulcro, ao atirar à água os frangos sagrados para os impedir de vaticinar uma desgraça, bem como Marcelo, ao correr com um sorriso as cortinas da sua liteira para não ver os presságios, estão na mesma linha daquela grande dama de que nos fala Plínio, o jovem, que declarava que Júpiter lhe importava um tanto quanto o macaco. O racionalismo helênico tinha habituado os espíritos cultivados a rejeitar as narrativas incríveis, muitas vezes imorais, da mitologia grega, e Juvenal traduz certamente uma opinião corrente quando escreve: nem as crianças acreditam que haja Manes, um reino subterrâneo, rãs negras no Estige e um barqueiro armado de um arpão que transporta numa só barca milhões de homens. Em que medida essa incredulidade penetrou as camadas populares? Parece que os velhos ritos religiosos, aqueles que restavam do mais antigo fundo autóctone, tinham ainda e continuariam a ter por um longo período raízes muito vivas. O culto dos lares e dos penates, por exemplo, subsistira até que um decreto de Teodósio o proíba expressamente no século IV, quando o império se torna cristão. A didascália, texto cristão do século III, faz com que os cristãos se envergonhem da sua negligência em comparação com o zelo dos pagãos pelos seus deuses. São numerosas as provas de uma fé real do povo humilde nas divindades estreitamente ligadas ao solo e aos poderes da natureza. Um culto como o da velha divindade Ana Perena, do Tibre, que, para as classes superiores céticas, não é senão um pretexto para embebedar-se, como acontece entre nós nas festas de passagem de ano, inscreve-se para o trabalhador itálico nas mesmas perspectivas que o camponês dos nossos dias adota tão facilmente e em que se combinam a fé verdadeira e a superstição.
Esse amálgama de crença e ceticismo encontra-se perfeitamente retratada no Octávios, texto cristão de fins do século II, em que o autor Minúcio Félix procura captar o pensamento de um verdadeiro romano. Já que não sabemos nada do divino nem da providência, e a fortuna é incerta, não será preferível, na nossa ignorância da verdade, atermos-nos à educação tradicional, honrar os deuses dos nossos pais, esses deuses que desde a infância fomos habituados a olhar com sentimento de temor e adoração, mais do que com excessiva familiaridade? Reconhecer a existência de um príncipe divino, de um Deus que, aos olhos de alguns, é o poder panteísta dos estoicos, e para outros, qualquer coisa mais inapreensível ainda, mas que convém honrar por meio de ritos e sob aspectos que pertencem à mais sólida tradição. Tal é a atitude geralmente admitida em toda a sociedade imperial. Foi, de resto, sobre esse sentimento que Augusto baseou a tentativa de restauração religiosa com que quis completar a sua grande obra de reconstrução política. Refazendo os templos, tornando a erguer os altares, restabelecendo as funções dos flâmenes de Júpiter, suspensas há 75 anos, retomando com um falso extraordinária celebração dos jogos seculares, que se propunham a comemorar a fundação divina da cidade, Augusto procurou reforçar com tradições veneráveis os alicerces do seu poder. Todos os seus sucessores continuarão a trabalhar em sentido análogo, quer tentando restaurar e rebocar o velho edifício em que Roma crescera, quer procurando rejuvenescê-la mediante elementos novos. Todos, porém, em função das suas pretensões absolutistas e da sua própria glorificação. É evidente que estas táticas oficiais e estes ritos populares não podiam satisfazer de maneira alguma aqueles que buscavam verdadeiramente a Deus e queriam achar um sentido para a vida. E esses eram cada vez mais numerosos. Nada mais falso do que imaginar que, no momento em que o cristianismo vai aparecer, a alma religiosa do Alto Império está mirada pelo ceticismo, esclerosada pelo formalismo oficial ou degradada pela superstição. Estes elementos de decadência existem e o último progride a olhos vistos, mas são compensados por uma atividade espiritual frequentemente intensa e por uma profunda aspiração mística que se observa em muitas classes da sociedade. Ainda neste caso, foi do leste que proveio esse contributo, como consequência da conquista. Foram os filósofos gregos e os homens cultos do Oriente que semearam a inquietação metafísica no velho romano pragmático, dominado nas suas relações com os deuses por minuciosos cálculos de sacrifícios e de serviços. A Ásia, matriz das religiões, gerou no mundo romano uma vida espiritual superior. Os conservadores e resmungões, como Juvenal, clamavam irritados. O Orontes veio desaguar no Tibre. Mas a transformação da alma romana já era então um fato. Os mesmos homens que vemos presidir gravemente como magistrados do império a cultos em que já não acreditam, reservam a sua verdadeira fé para divindades vindas da Síria ou do Egito, celebram de alma extasiada os mistérios de Orfeu ou de Dionísio, ou procuram compreender o mundo através dos postulados do pensamento grego. E há ainda outro sinal da profunda brecha que se abre na alma do império. Roma não começou a ter uma verdadeira vida religiosa, no sentido que damos a este termo, senão no momento em que sua religião oficial deixou de ter influência sobre as almas. Os intelectuais voltam-se para a filosofia helênica para ver se nela encontram respostas para os grandes problemas. Quando o homem culto do Alto Império se interroga sobre Deus, falo mais ou menos nestes termos. Será Deus o organizador perfeito, a ideia abstrata do bem, o inteligível em estado puro como ensina Platão? Será o primeiro motor, o agente necessário à atividade imutável e perfeita de que fala Aristóteles? Não será simplesmente a fria harmonia com que se contentam os discípulos de Epicuro, a representação da ordem e da beleza, ou segundo a doutrina estoica, a sabedoria anônima e o princípio panteísta que o mundo parece pressupor? Todas essas correntes de pensamento subsistirão ao longo dos primeiros séculos sob a forma de neoplatonismo, de renovação aristotélica ou de neoestoicismo, isto é,
perdendo uma parcela maior ou menor de sua fecundidade e da sua pureza nativa. Não penetram, porém, senão em muitos meios limitados. Mas sucede de outro modo com que cultos orientais, que já há muitos tinham invadido a consciência romana e possuíam adeptos em todos os meios. Em 204 a.C. de nossa era, em plena guerra púnica, a fim de implorar uma ajuda celeste contra Aníbal, Roma mandara vir da Frígia a Grande Mãe, e sob a forma da Pedra Negra de Persimonte, instalara no Palatino. Como 2 anos mais tarde Cipião vencia o inimigo em Zama, o sucesso granjeou para Deus o direito de cidadania. E daí por diante viram-se na cidade cortejos de galas, com vestes variegadas e barretes frígios de cor vermelha, que escoltavam o jovem pinheiro Atis. Choravam a sua morte com gritos ritmados e lançavam violetas sobre o seu leito. Depois, no decorrer do século I, foi a vez do Egito oferecer a Roma os seus deuses e os seus assessores. Ísis, a deusa boa, consoladora, contou logo com milhares de adoradores, sempre pontuais em celebrar as festas da navegação da dama. Em 5 de março, ou em comemorar no outono o drama simbólico em que a esposa divina procurava e encontrava de novo para lhe restituir à vida o corpo de Osíris despedaçado por Sete. E quantas outras dessas divindades, em que o Oriente era tão fecundo, não vieram a seguir? A Astarte fenícia, a Afrodite síria, a Dama das Férias de Anatólia, o Adonis morto e ressuscitado de Biblos, o famoso Thamus, que era invocado de braços levantados. A maré mística continuará a subir ao longo dos primeiros séculos. Baal de Comagena, Malagbel de Palmira, dos Ares, deus árabe. Não há nenhuma personagem celeste que Roma tenha encontrado no seu caminho e não tenha adotado em maior ou menor medida. Pouco antes da nossa era, vindo dos planaltos da Pérsia e descoberto no Oriente pelos exércitos, Mitra inaugura sua fulminante carreira, tomando pé na Mesopotâmia e na Capadócia, e depois, muito rapidamente, nas províncias ocidentais. Nero far-se-á iniciar no seu culto por intermédio do rei da Armênia, e nos fins do século II, a formidável vaga mitraítica começará a espraiar-se por todo o império, e levará milhares de romanos a não alimentar outra esperança fora a que lhes vem do sangue do touro. Uma vez assentados no Ocidente, todos esses cultos assumem um caráter quase padronizado, que vão buscar a alguns dos seus templos de origem. Organizam-se sob a forma de mistérios, isto é, em vez de se apresentarem abertos a todos e em plano de igualdade entre si, conforme as leis e os costumes da cidade, fecham-se sobre si mesmos, tornam-se exclusivos e impõem uma iniciação aos seus adeptos. Já na Grécia, ao lado da religião oficial, existiam os mistérios de Eleusis, que tinham adeptos até em Roma, bem como os mistérios de Dionísio Baco, que certas depravações escabrosas tinham tornado bastante atraentes. A velha tradição de Orfeu, rica em mitos, mergulhava fundo nos arcanos do conhecimento, impregnava muitos destes esoterismos e dava-lhes ressonâncias sublimes. De todos esses elementos complexos e em constante movimento, que resultam definitivamente? Que representa essa aspiração religiosa com tantos aspectos que nos desnorteiam? É difícil emitir um juízo equitativo. Era certamente impura a vaga que revolvia na consciência do império as esperanças e angústias mais nobres, ao lado das mais abjetas aberrações. Mas interpretar essa corrente mística através dos escândalos das bacanais, dos ritos castradores dos galas, da prostituição sagrada das servas de Astarte, ou mesmo das danças desvairadas e dos cantos, seria sem dúvida falsear as perspectivas. O melhor destas doutrinas que, aliás, tinham sido mais ou menos passadas pelo duplo crivo da crítica grega e do bom senso latino, apresentava elementos de grandeza. Aspirações a uma religião mais íntima, esforço ascético em busca da pureza moral, procura inquieta de uma união pessoal com o divino,
Tudo isso era um ideal eminentemente nobre que muitas almas alimentavam com sinceridade. A propósito dos mistérios de Eleusis, Cícero dissera que traziam a alegria de viver e permitiam morrer com uma bela esperança. E era isso, de uma maneira geral, o que a maior parte das pessoas procurava numa ou noutra forma de religião oriental. A Salus já não era concebida na acepção terra-terra da antiga Roma, isto é, como um sadio equilíbrio na vida presente, mas como uma promessa de uma libertação espiritual e de uma felicidade eterna. E era isso o que o melhor da alma antiga desejava, no momento em que o Evangelho entra em cena.